Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós temos mais dois especiais convidados no nosso estúdio, que é a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Sempre lembrando que eles são profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Hoje falaremos de direito do consumidor nas relações bancárias. Doutor Odilon, por favor, seja bem-vindo ao nosso programa e abra esse espaço nos falando um pouquinho sobre esses direitos que o consumidor tem junto aos bancos. Obrigado, Guaraci, mais uma vez pelo teu convite. E hoje nós vamos abordar esse tema das relações do consumidor, principalmente com os bancos. E para isso, Guaraci, eu acho que o mais importante que eu gostaria de deixar aqui no nosso bate-papo seria a observação de um direito que o consumidor tem de informação, de clareza nessa relação jurídica. É que normalmente quando a gente estabelece essa relação, normalmente vem inúmeras cláusulas, às vezes produtos que são vendidos em conjunto com o contrato que estão lá em termos muito pequenos e que a gente desconhece. A gente queria tratar hoje desses detalhezinhos. E que isso é muito comum, né, doutor Odilon? Muito comum, é muito comum. Eles colocam num pacote todo umas letrinhas pequenas que as pessoas nem prestam atenção. Então, é o dever de informação, o dever de clareza que o consumidor tem dentro dessa relação jurídica, por exemplo, com os bancos, que a gente gostaria de estabelecer hoje uma conversa no teu programa. Claro. Para isso está conosco a doutora Sabrina, né, que conhece muito bem desse assunto. Com certeza. Doutora Sabrina, seja bem-vinda. Muito obrigada. Quais os direitos que devem estar bem claros para o consumidor junto a esse tema que a gente vai debater hoje, doutora? Guaraci, como bem mencionou o doutor Odilon, né, um dos deveres que mais é violado pelas instituições financeiras é o de informação. A informação nos contratos, ela vem muito defasada ou vem em cláusulas que muitas vezes o consumidor não tem o alcance do entendimento de como ela vai refletir naquele financiamento, naquele contrato de crédito, né? Vinculado nesse contexto de informação, tem o direito do consumidor à educação do consumo. Porque de nada adianta, por exemplo, os contratos de seguros para o crédito, de nada adianta o consumidor contratar esse tipo de serviço, mas não saber usar numa situação de risco. Por exemplo, os canais de atendimento muitas vezes não são esclarecidos e o consumidor fica lá com um contrato, pagando muitas vezes parcelas adicionais disso e não sabem utilizar. E nessas negociações que são através de contrato, existe uma previsão do Código para a proteção contratual, que é se existirem cláusulas de prejuízo que o consumidor não tenha conhecimento prévio, essas cláusulas muitas vezes podem ser afastadas desse contrato, né? Claro. Doutora, e como aplicar esses direitos? Como é que o consumidor faz para fazer isso? Isso é muito no momento da negociação, né? Há que se exigir sempre do fornecedor ou desse prestador de serviço que as informações, por exemplo, numa contratação à prestação, né? O fornecedor ele tem que indicar o valor dessa prestação, quais são os vencimentos, quais são os juros e as taxas, os acréscimos legais que esse contrato pode vir a sofrer e principalmente tem que ser esclarecido a possibilidade de quitar essa dívida, seja uma quitação parcial ou seja uma quitação total da dívida, né? Como que vai ser feito essa redução dos encargos? Quais os juros que incidiram? Como é que a correção disso vai ficar vai incidir caso da quitação, da antecipação desses pagamentos, né? Isso é muito importante. Que, aliás, os juros são abusivos, né? São demais, né, doutor? Em relação à questão de juros, nós já temos jurisprudência que, por exemplo, não há uma espécie de limitação de juros, né? Há uma prática que não pode ser abusiva se ela extrapolar muito, né? Às vezes a gente vê, principalmente os cartões de crédito aí cobrando taxas de 15%, 16%, 17% ao mês, né? Então, essas práticas podem o judiciário considerar elas como abusivas. O que é importante aqui colocar, agora, se dentro da nossa conversa, é que nós não estamos dizendo aqui que a prática ela seja contratual ilegal. Não, ela pode ser
dentro do nosso ordenamento jurídico, ela pode ser legal num primeiro momento, numa primeira vista. Mas ela pode se transformar numa prática abusiva dentro de uma situação de irregularidade do direito. Ou entendeu? seja, o consumidor pode discutir isso. Exatamente. Com certeza, né? Porque eu posso usar o expediente e dizer, não, isso está previsto na lei, mas não dá o direito de informação, de esclarecimento e surpreender o contratante, né? Então, isso que a gente chama aqui de ausência de boa-fé objetiva, às vezes que acontece nos contratos, né? Claro. Então, a gente quer pautar a conversa nesse sentido, né? Porque às vezes a gente mais leigo vai lá, não, mas isso é legal, isso está na lei e tal. Não, mas espera aí, que prática é essa? Né? Como foi repassada, essa informação? Né? Eu contratei o quê? E pior, né, Guaraci, o que está acontecendo? Nós estamos vendo que os contratos são muito dinâmicos e muito instantâneos, né? A gente hoje pode ir contratar, daqui a pouco nos apresenta aí um iPad que a gente só aceita ali, Claro, né? claro. E aceitou o quê? Qual é o conteúdo de tudo que a E gente muitas aceitou? vezes nem recebe o contrato, Nem né? recebe o contrato. Muitas vezes nem recebe. A cópia do contrato. Existem muitas ações E a de obrigação exibição. é que a instituição dê uma Exato. E a alegação é que tu contratasse. Tu não pode dizer que tu não contratasse. Se está ali a assinatura. Tá? Então, isso não se nega, mas a gente tem que analisar a fundo qual foi a prática, qual foi o esclarecimento, qual foi a informação, qual é o alcance, se houve essa boa-fé objetiva ou não nessa formação desse contrato. Não houve uma época, só por curiosidade minha, e para dividir com o nosso telespectador também, que Claro. precisa ser bem informado. Não houve uma época, doutor, de que tinha que o tamanho das letras nos contratos não tinha que ser bem claras. Existiu uma época. Exato, né? mas é exatamente isso, a também, clareza a da clareza da informação, informação. né? E principalmente os termos que, às vezes, muitas vezes, os contratos trazem um linguajar muito peculiar e que, às vezes, o consumidor não tem o alcance desse entendimento. Tem que ser mais né? popular. Mas nós já estamos na era do digital, né? Essas letras podem não estar mais no contrato do papel em uma fonte pequena, mas hoje, se eu assino um contrato digital, eu tenho que, por exemplo, eu tenho que ter ciência prévia do que eu estou contratando, tá? Isso. Como é que me foi fornecido isso? Eu fico com uma cópia, eu tenho uma cópia digital no meu e-mail, eu vou ter que assinar ali na hora e só tomar conhecimento daquele conteúdo extenso de cláusulas depois que eu chegar em casa. Que leva 3 dias para ler. Que as pessoas não leem, né? Então isso é muito importante a gente conversar. Doutora, e caso o consumidor esteja em dívida, o que a instituição pode fazer para quitar essa dívida, para resolver esse problema? Guaraci, essa é uma questão que muitas vezes é bem analisada no caso a caso. Existem muitas cobranças de dívidas e muitas formas de cobrança que ele expõe o consumidor a vexames ou ameaças públicas, e essa é uma prática bastante vetada pelo Código. Outra questão que é bem ocorrente é a cobrança no local de trabalho. Isso não pode ocorrer sem um justo motivo, sem uma evasão, enfim, sem alguma situação que gere ameaça para esse fornecedor do não pagamento do contrato, da prestação. Na verdade, a gente tentou trazer aqui dicas, né, para que o consumidor, na hora da contratação, exija seus direitos, saiba como pontuá-los, né, para fazer constar nos contratos que muitas vezes que são abertos para discussão, porque muitas vezes não são, né, eles simplesmente são impostos. Então, é mais um formato de dicas para o nosso telespectador, para que não venha no futuro sofrer prejuízos por alguma cláusula que não tenha sido bem esclarecida ou que lhe traga prejuízo. E como é que faz, por exemplo, um consumidor pode levar um advogado, ou pode levar para o seu advogado primeiro examinar o contrato para depois assinar? Não existe isso? Há essa possibilidade, mas quem pratica isso, né, Guaraci, quase, né? Ninguém pratica. Por isso que a gente fala tanto aqui no teu programa do direito preventivo, né? Isso. Então, claro, hoje a nossa dinâmica da sociedade que tem pressa quer contratar tudo de forma instantânea. Não dá nem tempo de fazer uma reunião Então, com o advogado. às vezes, o que a gente faz no dia a dia é contrata. O ideal, dependendo do contrato e da complexidade, ou levar ou trazer o contrato. Não, então, por exemplo, uma relação bancária, eu quero uma cópia do contrato. Pode liberar uma cópia do contrato para que Claro, o contrato é o direito do consumidor. É o direito do consumidor. Então, Com certeza. É o direito do consumidor, isso. olha só que espetáculo, né? Por isso a gente tem a atualidade jurídica aí para resolver tirar nossas dúvidas. Claro. Mas poucas pessoas fazem isso, né? Agora a gente sabe disso. Mas teriam que fazer, né? Mas, pra por exemplo, evitar vou fazer um problemas contrato de mútuo habitacional, vou tirar um financiamento para uma habitação. Exatamente. É um contrato mais complexo, né? Eu tenho um contrato de longo prazo, às vezes Pro resto 10, da vida, 15, 20 praticamente. anos. Muita gente Muitas passa o vezes. resto da vida. Então claro. isso é uma relação
Importante. Como é que se faz, então? Que dica nós daríamos aí, vocês que são especialistas? Procurem uma assessoria jurídica de confiança. De um profissional, de um advogado habilitado. Discutam as Por isso cláusulas. eu convido vocês para estarem aqui no programa Claro. para solucionarem esses problemas aí antes que aconteçam, né? É verdade, é verdade. Vamos evitar. Sempre a prevenção, como diz o doutor Odilon, é a melhor coisa. É a melhor do mundo, né? Tanto na saúde como nesses casos, tudo, Com né, certeza. doutor? Com certeza. Isso. Bom, Obrigado. esse foi então a nossa atualidade jurídica de hoje. A gente falou então de direito do consumidor nas relações bancárias. Isso é muito importante porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo tem realmente ligações diretas aí, dia a dia com seus bancos, com as suas instituições financeiras, né, doutor? Com certeza, tem várias práticas, eu posso até citar uma que até às vezes surpreende, às vezes a gente tem a relação bancária junto com um cartão de crédito, né? Claro. E ali tem várias, às vezes, consequências de débito em conta, de premiações, às vezes a gente usa mais o cartão e tem prêmios, a gente vai querer depois usar os prêmios do cartão, não tem, mudou a regra, mudou o regulamento, a gente não fica sabendo. Então é uma infinidade de situações que a gente pode analisar. Claro que a gente pode resolver isso antes, sempre consultando profissionais, como eu citei no início da entrevista, como a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior, porque eles são do Garcia Advogados Associados. E a gente tem o prazer de convidá-los para justamente preveni-los, para vocês que estão nos assistindo, realmente para que possam se preparar para problemas futuros, né? Com certeza. É isso? Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês Nós aqui no que estúdio. Volte agradecemos. sempre. Obrigado. E a gente vai ter muitos outros assuntos para esclarecer. É isso, doutor? Isso. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Foi a nossa atualidade jurídica de hoje, então. Agradecemos a sua preferência pela nossa audiência e esperamos encontrá-lo no próximo programa. Até lá.